Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Tenho certeza que se você já acompanha a gente aqui da TreeMind há um certo tempo, você já viu que a gente veio falando bastante sobre produtos jurídicos na advocacia como uma estratégia de captação de clientes mais assertiva e, claro, mais econômica. Então, nesse vídeo que você está para ver, a gente vai falar justamente quais são os melhores produtos jurídicos que a gente recomenda para você que está assistindo a gente aí e está querendo entender um pouco melhor qual produto seria melhor focar. A gente explica um pouco do contexto de como funciona a estratégia realmente e quais as grandes vantagens de executar uma estratégia no digital dessa forma. Então fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a esclarecer e abrir um pouco a tua mente com relação ao tamanho do mercado que existe quando a gente fala de produtização jurídica. Bem legal, você vê é só uma variação, né? Um produtinho. Então o pente fino no INSS apenas vira um produto. Porque se eu pego essa pessoa que está procurando pente fino e boto ele dentro de um site previdenciarista, por mais que eu sou um escritório focado em previdenciário, né? Esse cara já vai se interessar por mim. Não vai, sabe por quê? Porque ele não está procurando advogado previdenciário. Ele está falando sobre pente fino, ele quer saber, o que está acontecendo com o pente fino? Puta, eu caí no pente fino aqui, fui negado. Ele está procurando informação, ele está puto, né? Alguma coisa aconteceu. Então, nesse caso, eu tenho que falar especificamente sobre aquele assunto. Né? Senão fica aquela conversa de louco, sabe? Aquela conversa de louco no domingo, no churrasco com teu cunhado, assim, que você tá falando um negócio, o cara tá falando outro, aí você fica, puta merda, os dois parecem que estão tendo uma conversa de louco. Não dá pra ter conversa de louco, né, com o cliente, tem que ser uma conversa direta, pente fino no INSS. Cara, inclusive isso tá acontecendo, não tá acontecendo só com você, aconteceu com outros clientes meus aqui, dentro de uma página, só pra você imaginar. E os problemas costumam ser este e este, são os três mais comuns. As soluções que a gente adota aqui são essa e essa. Pode ficar tranquilo que a gente atendeu vários clientes aqui, está aqui o depoimento deles, certo? E a partir disso que você está trazendo, por exemplo, posso te garantir, olha, as pessoas que caíram no pente fino, mais de 80% delas depois conseguiram o seu benefício. Acabei de construir aqui uma linha de raciocínio, só que eu tenho que botar isso dentro de um produto jurídico, que no final é uma página extremamente bem construída, estrategicamente construída, principalmente, tá? Em que a gente coloca esses dados. Tem um dado que é muito, muito massa, que a gente adora colocar, que é o percentual, inclusive. A gente pode colocar isso, porque eu estou colocando como uma informação, que está no Google, informação estatística, que é a quantidade, por exemplo, quando a gente acha, né? Quantas pessoas tiveram sentença favorável, qual foi o número, por exemplo, de benefícios concedidos mês passado, qual foi a média dos valores, né? Do pente fino, quantas pessoas depois conseguem requerer o benefício, quanto tempo isso leva? Isso tudo vira informação estratégica para quando ele entra dentro dessa página e fala, pô, tô seguro aqui, o cara é um especialista. No fundo, você está trazendo apenas uma informação que já existe, mas colocando ela de maneira estratégica dentro de um produto. Legal? Agora eu vou para uma outra completamente aleatória, só para você ter uma noção aqui do tamanho que a gente pode gerar disso, né? Olha esse aqui, penal, criminal, clientaço também nosso, e Barreto Advogados, Edilino Barreto, um abraço para o Edilino, não sei se ele está nos acompanhando aí, mas enfim, é um baita de um criminalista, ele é um cara bem de colarinho branco, trabalha com causas extremamente relevantes, enfim, se colocar Edilino Barreto no Google, você vai ver muita coisa animal desse cara, trabalhou em muitas operações extremamente sofisticadas. E a gente começou a criar alguns produtos com ele aqui, então olha as formas como algumas pessoas chegam até ele. Né? Tem um especial aqui que me chamou bastante atenção esses dias, que a gente gosta de entrar na ferramenta e olhar a descrição da pessoa que entrou em contato. Né? Então tinha lá um produto em especial que era pena, a palavra da pessoa procurando, tá? Pena, tráfico de drogas. Então, beleza, causa, tráfico de drogas, ok. Mas tinha uma variação, que era essa variaçãozinha aqui, pena. E aí, puta, você pensa assim, mas pena, tráfico de drogas, será que é o cara dentro da prisão que tá procurando? Será que quem tá fora, né? Aí você fala, puta, e agora, né? Aí olha o que foi engraçado. A cada 10 leads, geralmente, que chegam, a gente sempre fala que 2 são qualificados. E o dele bateu bem certinho, a gente olhando 10, assim, 2 eram qualificados. Até foi engraçado porque o que a gente perguntou para qualificar? Se a pessoa já tinha advogado. No criminal, a gente vai aprendendo isso, é muito comum a pessoa tá procurando, que ela tá ali, né? Tá doendo, né? Tá latente o problema dela, mas ela já tem um advogado. Só que às vezes aquele advogado não tá atendendo tão bem, tá desconfortável, a pessoa continua presa, né? As terceirizas acham que o problema é do advogado e tal, enfim. Então rola um pouco mais de subestabelecer. Até não rola muito mais, mas assim, rola um pouquinho mais de você, vou trocar de um advogado para o outro, a gente sabe isso até pelas questões dos próprios algumas questões de causa aí, como o tráfico de drogas propriamente dito, né? Os caras vão alternando de um advogado para o outro. Ponto. O que aconteceu? Pena tráfico de drogas. Colocamos isso com um produto jurídico e as pessoas começaram a entrar. E aí 2 que me chamaram muita atenção, um deles era assim, né? O meu namorado, botou assim, foi preso, já não é a primeira vez, foi preso com tanto de drogas lá, né? E eu quero saber se, assim, me parecia que isso era muito, muito recente, porque quando foi perguntado, já tem advogado?
A resposta foi não. E aí, legal. Então, esse cliente aqui tende a ter alguma qualificação. Agora, vamos entrar em contato, vamos ver, né, se tem recurso, se tem como pagar um advogado para poder, né, obviamente, defender o direito do namorado dela. Mas foi muito interessante porque a pessoa se conectou, ela descreveu exatamente, né? Então, não tenho advogado e minha causa é essa daqui. E o terceiro era um de balinha. Essas balinhas, como é que chama? Essas balinhas tipo LSD e tal, né? A pessoa tinha sido pega lá com 500 balinhas. Mas o que era interessante ali? Todas as pesquisas, as descrições que a gente observou dos leads, não era o próprio, né, o réu ali da causa, era uma pessoa próxima dela. E aí quando você para pra pensar, você fala, pô, faz bastante sentido, né? Porque no final quem é que sofre? É a família, as pessoas próximas, é o namorado, é a mãe, é o tio, é a irmã, que tá tentando entender, né? Por mais que o advogado já tenha explicado, e aí abre um parênteses, muito advogado explica de maneira complexa, famoso juridiquês, ou a pessoa contratou um advogado e não está muito satisfeito, ou ela nem contratou ainda, bingo, melhor ainda, né? Ou tá com, sei lá, com servidor público, mas com defensor público, né? Então tem algumas variáveis. O que pra gente importa? É saber se essa pessoa que está procurando daquele jeito tem potencial de ser um bom cliente para o escritório. E é isso que a gente traz para dentro, né? Então aqui, só para finalizar essa parte, ó, que palavras que a gente já identificou para você que é um criminalista, para você poder usar nas suas campanhas, tá? Como funciona BO de ameaça, né? Crime de ameaça, essa palavra tem trazido vários. Posso denunciar uma pessoa por ameaça? Essa aqui é boa no Google. Hein? Isso aqui tem trazido, de certa forma, alguns leads aqui interessantes. Boletim de ocorrência, ameaça verbal, né? Isso quase não tem, né? Na época da eleição aqui não teve quase nada. O que mais aqui, mais pra gente dar umas risadas? Crime de ameaça precisa de testemunha? Interessante esse aqui. Boletim de ocorrência, ameaça. Estou pegando alguns de ameaça aqui porque foi algumas coisas que a gente separou. Estou sofrendo ameaças, o que devo fazer? Pô, olha o tamanho do BO aqui, né? Boletim de ocorrência contra ameaça e ameaça, olha isso aqui que engraçado, é crime. É crime, né? Enfim, depende da ameaça, mas vamos lá, vamos entrar, fazer juízo de valor aqui, porque não cabe a nós. O que a gente está dividindo contigo aqui? Que essas são variações de pesquisa, pessoas como nós, né, que podemos estar passando por isso, a gente está, óbvio, numa linha aqui extremamente leve de abordar o tema, mas, enfim, não estamos fazendo juízo de valor de nenhuma dessas pesquisas. O que acontece? As pessoas estão procurando exatamente desta forma e muitos deles não estão ainda no momento de falar quero contratar um advogado criminal. E é justamente isso aqui que se transforma num produto jurídico. Aqui eu descrevi apenas ameaça. Então, crime de ameaça, enfim, tudo que estiver relacionado à ameaça, para a gente vira um produto jurídico. Porque quando eu entro lá no sistema, eu vejo a quantidade, né? Acho que a ameaça, salvo engano, é o terceiro ou quarto processo com maior volume, as iniciais, primeira instância, né? Enfim, pessoas sendo acusadas de ameaça, salvo engano, estavam entre as 3 principais causas. Dá uma olhadinha aí, Vitão. Crime de ameaça, ou só para a gente falar dos volumes aqui. Então, isso para a gente é um produto jurídico, porque tem gente procurando, que eu acabei de dizer aqui exatamente as palavras-chave das pessoas que entraram em contato com a gente, com os nossos clientes, e também porque eu fui no sistema e vi que tem gente sendo... Está judicializando, tem gente sendo processada por isso, tem gente sendo acusada de crime de ameaça. Então, fechou. Tá, eu tenho o autor, tenho o réu, ok. Tem as duas situações aqui, né, que eu posso, enfim, posso usar a meu favor de acordo com o lado que eu vou atuar da causa. Crime de ameaça tem 3,4 milhões de pesquisas relacionadas mensais. Caraca, velho, é gente demais. Isso é tão interessante, assim, que vamos supor aqui que você é um advogado criminalista e fala assim, eu vou ficar um especialista em crime de ameaça. Cara, em tese, não sei qual que é o volume de causa ali, mas eu lembro que o volume era bem expressivo. Acho que tem no relatório da técnica, inclusive um dos últimos. Se você se especializar em crime de ameaça, às vezes você fica trabalhando tanto em crime de ameaça que você nem precisa fazer outra coisa. Você virou especialista, né, em crime de ameaça, certo? Então, é justamente esse o poder que tem aqui, você criar um produto jurídico e, sabe, se tornar um especialista naquilo, trazer todo mundo que está procurando no estágio anterior, que é o que todo mundo quer, né? Contratar um especialista naquilo. E você, advogado, também. Certo? Boa. Quer puxar mais uma, maninho? Que acho que a gente acabou esticando bastante aqui. Boa, podemos puxar ali então. A da verba rescisória, né? Que eu falei que tem 30, acho que é 2 milhões de pessoas procurando. Boa. Vamos dar uma recomendada aí de algumas palavras-chave pra galera de verba rescisória. Consegue só abrir lá pra nós? Aí, boa. Aí, boa. Então vamos lá. Verbas rescisórias, cara, cálculo de pedido de demissão com desconto do aviso prévio. Essa bem específica, chata, bem né? específica. Bem específica. Como calcular verbas rescisórias pedido de demissão, calcular verbas rescisórias pedido de demissão, verbas rescisórias pedido de demissão, verbas rescisórias pedido de demissão menos de 1 ano. Só um ponto importante para não ficar confuso, né, para a pessoa que está ouvindo. Cada vez que você começa a falar de novo,
É uma frase que a pessoa foi no Google e colocou, é uma variação da forma de pesquisa dela. Então a gente traz, conclua aqui que daí eu vou dar um contexto interessante. Boa. Verbas pedir de demissão menos de 1 ano, verbas decisórias pedir de demissão cálculo e pedir de demissão verbas decisórias, que tem relação direta. Sabe o que é interessante? A gente quando vai procurar no Google, eu não lembro exatamente a origem dessa informação que eu vou passar agora, mas enfim, é uma informação via Google. Diz o seguinte, que as pessoas tendem a procurar no Google algo que elas têm coragem, elas não têm coragem, na grande maioria das vezes, de falar, né? De verbalmente se expressar, assim, sabe? Então, a gente procura no Google coisas, tanto que, né, dependendo das questões aqui, para não entrar muito no âmbito de piadas, mas enfim, a pessoa pode procurar questões muito subjetivas, muito aleatórias aqui, mas que ela não entraria numa loja procurando. Né? Estamos entre adultos aqui, a pessoa vai lá e bota no Google, um vibrador, bota lá um produto erótico, mas não tem coragem de entrar, né, no Google procurando. Eu vi isso em um livro que é extremamente massa, que acho que é Todo Mundo Mente, estou tentando lembrar aqui, acho que era o livro Todo Mundo Mente, e ele trazia variações da forma de pesquisas bizarras, assim, acho que é isso, no Google, e aí ele, não acredito que tem tanta gente procurando isso aqui. É bizarro. Eu vou separar uma hora as palavras-chave e vou trazer aqui. E aí ele fazia essa relação. Ele falava, tem muita gente procurando coisas que a pessoa tem extrema vergonha de falar sobre aquilo, não vai falar, mas ela vai no Google e se expõe. Por isso que acontecem essas pesquisas tão ultra nichadas. Tipo essa aqui, né? Verbas rescisórias, pedido de demissão, menos de 1 ano. Olha aí o tamanho do desafio que o Google tem que ter. Ele tem que encontrar algum texto, em tese, que alguém tenha produzido, publicado no Google, para falar exatamente, olha, no teu caso, menos de 1 ano, seu José, né? Este vai ser o seu direito aqui, essa vai ser a sua verba, né, rescisória. Ponto. Né? Então, e pediu demissão ainda, nem foi demitido por justa causa, que daí muda mais ainda. Tem gente fazendo isso? Tem, mas é muito pouco. Por isso que aqui a gente fala que é um oceano azul. Tem muita oportunidade. Então, se eu faço apenas um produto jurídico falando de verbas decisórias, o que a gente faz? E aqui vou dar um gancho legal, assim, porque é uma coisa que a gente usa muito aqui, né? Quando a gente define fazer um produto de verbas decisórias, por exemplo, porque tem muita gente procurando, a gente viu o volume, viu gente, né, viu processos acontecendo, para a gente entender as dores mais comuns, um dos caminhos que a gente faz é se conectar, a gente vai lá no YouTube. Cara, essa é a parte, acho que mais legal do trabalho. Mais legal. Porque tem uma pessoa especialista, né? Tem algumas pessoas especialistas em criar esse produto. Mas como é que você cria um produto para você rapidamente, porque é uma fração de segundos, quando você entra, né, nesse produto, que seria uma página bem desenvolvida, se conectar? Você precisa sentir a dor da pessoa, né? O que todo mundo chama aí de empatia. Então, quando você vai no YouTube, coloca lá verbas decisórias, ou coloca da causa, né, da tese que você tem. Acha um vídeo que tenha bastante visualizações, preferencialmente, e comentários. E vai nos comentários e filtra nos comentários logo abaixo do vídeo pelos mais recentes. O que você vai encontrar ali? Você vai encontrar, assim, assim, eu acho que eu diria que é a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo ali? São pessoas, mesmo você, advogado, que às vezes não é especialista naquilo, comentando exatamente a dor delas. Cara, isso é muito top. Porque às vezes você não é um especialista naquilo, e aí você pega ali e começa a encontrar alguns padrões. Você fala, nossa, olha quanta gente falando aqui que foi demitido, sei lá, porque, enfim, brigou com o colega de trabalho, né? Ou porque colocou nudes na rede social e a empresa demitiu ele. Estou viajando aqui, mas a gente vê tanta coisa bizarra, mas a gente começa a identificar alguns padrões. E aí, a partir desta leitura, que a gente emerge um pouquinho, assuntos ultra nichados, que a gente consegue trazer isso para dentro da nossa estrutura, do nosso planejamento e se conectar com o cliente. Para quando ele chega numa página, ele chega num produto jurídico, a gente consegue falar a língua dele. Pô, imagino que você deve estar passando por essa situação por causa disso, daquilo. Né? Então, a gente chama isso que são as circunstâncias que levam à causa. Né? Então, se eu sou um advogado apenas focado no final, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esperando que ele conte para mim. Agora, se eu estou, né, olhando as circunstâncias, eu estou indo pesquisar no YouTube, ver o que as pessoas comentam sobre aquilo, quais são as dores mais comuns, quais são os medos, quais são, né, as frustrações que a pessoa passa por aquilo. Porque daí, quando eu estou conversando com ele, eu consigo usar, inclusive, isso como uma argumentação. Esses dias, só para passar a bola para você falar um pouquinho também, senão eu monopolizo aqui. Eu estava conversando com um amigo advogado, daí eu falei isso para ele. Ele falou, cara, então deixa eu te contar um negócio. Foi bem legal esse hack que ele passou. Eu fiz isso uma vez que eu estava atendendo um cliente, que ele marcou uma reunião comigo, eu atendi uma causa lá, daqui a pouco eu lembro qual era a causa, mas ele não tinha ideia do que fazer. E acontece pra caramba, principalmente com os advogados mais novos, né? O cara, enfim, pintou um cliente, uma indicação, o cara fica felizão, vem aqui na minha empresa então pra gente falar sobre tal assunto. E o cara nunca tinha atendido. Ele precisava se preparar.
né? E aí, o que ele fez? Ele falou, porra, foi bem boa a sacada dele. Ele falou assim, cara, eu vou precisar, primeiro, estudar um pouquinho sobre aquilo. Então, ele olhou algumas jurisprudências, né? Mas o que ele fez também, que foi essa lógica de buscar no YouTube, só que ele foi numa linha um pouquinho diferente. Ele foi em conteúdos de blog, para ver comentários e tal. Ele começou a buscar pessoas que, de fato, estavam vivendo aquilo, passando por aquilo, para que ele pudesse sentir um pouquinho de como era aquilo na prática e, principalmente, usar aquilo na conversa com o cliente. Então, o que ele fez? Que eu acho que foi a grande sacada. Ele chegou para a conversa com o cliente e falou assim, puxa, cara, esse problema que você tem, inclusive, essa situação que aconteceu aqui, deixa eu te contar outras variações que podem acontecer. Então, pode acontecer essa e aquela. O cara não fazia ideia. Ele tinha pesquisado, tinha encontrado. Aí ele falou o seguinte, quando ele começou a falar dessa forma, o cliente passou a entender ele como um especialista. Falou, cara, sabe esse problema que você tem no joelho? Geralmente acontece. Por quê? Ou o cara tá exercitando, sei lá, jogando futebol, aí vai dar aquela, né, encostadinha, dar uma forçada ali com outro colega e tal. Ou quando o cara, sei lá, tá jogando beach tênis e a areia é muito... Como é que ele descobre isso? Pesquisando as pessoas que estão exatamente descrevendo os seus casos. Às vezes, numa jurisprudência, inclusive, ele nem consegue identificar isso. Porque, primeiro que é complexo, geralmente a informação não está tão limpa assim, né? Tão simples. Agora, num vídeo do YouTube ele consegue, num conteúdo de blog, as pessoas comentam, ele consegue. E aí ele usou exatamente isso a favor dele para o cliente falar assim, pô, esse cara é um especialista, sabe? Sem querer ele, cara, ó, já aconteceu esse caso aqui, né? Eu não lembro se ele fez exatamente isso, mas ele poderia até falar assim, já atendi, inclusive já vi alguns casos, acho que não vale mentir, mas já vi alguns casos aqui, já tive participação em alguns casos que a pessoa aconteceu isso, aquilo. Aí eu digo, pô, que legal, tô falando com um cara que conhece o assunto, né? Senão ele teria que ficar perguntando, mas como é que acontece? Mas e o que mais? Assim, o que mais pode acontecer? Daí, porra, ninguém quer ficar, né? Eu quero contratar um especialista ou quero contratar alguém que eu tenho que ensinar para depois ele colocar Perfeito. Em prática? Ninguém contratou advogado nessa linha de raciocínio, né? Perfeito, cara, animal. Eu acho que isso tem toda a relação com uma estratégia proativa de captação de clientes, né? Você tem que ser um pouco mais preparado para atender o cara de forma direta, para conseguir fazer com que ele veja você como um especialista, isso tem toda a relação. E também tem a questão de que, às vezes, a pessoa que vem através dessa pesquisa, né? Então, meio de funil lá, ele vai estar com um pouco mais de dúvida. Então, quando você se prepara dessa forma, cara, aí tá a estratégia para você conseguir chegar e falar assim, bicho, isso aqui é o que você precisa, funciona assim, funciona assado e tal, e tal, e tal. Você só se conectando com o cara, ele chegou para tirar uma dúvida e você fez a dúvida virar cliente. Porque você sabe que ele tá no momento anterior. Putz, alguma coisa ali, se eu fizer virar uma chavezinha dentro dele, ele fecha negócio comigo. E isso aí faz toda a diferença para você conseguir caminhar para essa estratégia de realmente ter um resultado com uma estratégia mais de meio de funil, gastando pouco, né? Bem legal, bem bacana. Cara, caminhando para a reta final aqui, o que eu queria dividir aqui, veja se você tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente dividir. Alguns outros produtos jurídicos que a gente está ou desenvolvendo ou já tem pronto, de pesquisas que a gente percebe que já estão chegando para a gente através de clientes que a gente tem, tá? Então vou dividir mais para você ir pensando aí, aflorar, né? Principalmente as suas ideias, as suas causas, as suas teses, né? Até antes, só abrindo um parênteses rápido, uma coisa que eu fui questionado esses dias por um advogado, ele falou assim, tá, mas como é que eu sei, né? Assim, como é que eu tiro aqui de dentro uma ideia de um produto jurídico? Eu queria que você me dissesse o que está em alta, né? Muito advogado chega aqui e fala, mas o que está bombando aí? O que está em alta, né? É um caminho também. Não dá para negar que a gente tem aqui uma informação que vale ouro. Mas, o que geralmente eu recomendo? Eu falo assim, olha para dentro, né? Pô, você já atende, quantas causas você já tem? Ah, eu já atendi 50 causas aqui, atendi 100 causas, legal. Dessas causas aí, qual a causa recente, dos últimos 6 meses, puta, o valor era interessante para você, assim, você achou que o potencial daquela causa, você sentiu que aquilo ali realmente podia virar um êxito bacana, né? O que você sentiu aí? Como é que foi? Ah, foi uma aqui, exemplo, de juros abusivos do banco. Puta, legal. Né, para quem eu estou processando aqui é um bom pagador? Bom pagador, ótimo. Então, a chance é legal. O direito do autor aqui, né, quem eu estou defendendo, tá legal, tá massa, tá bem construído, tá sólido, né? Existem jurisprudências, né, que me ajudam nesse sentido. Abrindo um parênteses rápido, existe dentro do sistema que eu consigo ver sentenças mais favoráveis, né, a esse tipo de causa aqui. Então você consegue puxar um monte de informação para ter certeza e falar assim, cara, essa é uma causa legal, posso apostar, mesmo que demore uns 2, 3 anos, eu estou dentro da análise preditiva, que a gente chama do direito, eu estou confortável, eu tenho certeza que isso aqui vai me gerar um resultado. Ou, não dá para dizer certeza, né? No direito a gente também não pode, mas muita probabilidade disso acontecer. Diferente de algumas outras teses que dependem do STF mudar uma lei lá em cima para poder te beneficiar. Enfim, exemplo disso, revisão da vida toda no previdenciário, que ainda está lá, né? Não avançou. Vamos ver agora com o Lu. Mas enfim, então, palavras que vão se tornar, que já são produtos jurídicos interessantes. SPC, nome negativado, então é uma causa relativamente
pequena em termos de valor, tem muito advogado que gosta, né? Ela vem daquela que é muito advogado conhece, que são as causas do direito aéreo, né? Ela é uma causa muito parecida, mas essa aqui está com um valor um pouquinho menor. Então, perda de bagagem, overbooking, atraso de voo, essas frustrações que acontecem. Falei direito aéreo, já colocando como se fosse um direito, né? Uma matéria aqui, mas enfim, relacionados ao segmento, né? Aéreo. Depois você tem holding familiar, isso aqui é bem legal, e aí aqui uma causa, eu falei que a gente não trabalha com causas judicializadas, mas tem muitas que a gente consegue atuar no consultivo, são poucas, mas dentro da proporção, né, do que já é judicializado, mas essa é uma delas. Regularização de imóvel, então, isso aqui é bem legal, separado de uso capião, então regularização, exemplo, a Bitse, né, muita empresa, não também só pessoa física, empresas também, constroem, depois, preciso tirar a Bitse, não consigo, você tem uma série de regularizações. Aí aqui estou falando de outras questões relacionadas a atraso, não só documentação, atraso, vício de obra. Ixi, tem um monte de situações aqui de regularização que pode ser interessante. Contrato de locação, juros abusivos, indenização por danos morais, tem chego bastante também, e bloqueio de bens. E tem um, inclusive, que eu vi esses dias ali que estava começando a dar resultado, que era a execução fiscal. Então, a pessoa procurando execução fiscal, a gente sempre ficava na cabeça, né? Cara, será que não é um advogado procurando aqui? Não pode ser um cliente potencial. Hoje a gente está claramente vendo que existe sim potenciais clientes, assim como você procurando, né, o tal do tênis para jogar basquete. Você é um potencial cliente, está procurando, não está procurando o tênis direto para comprar, não está procurando na loja, estou procurando entender o modelo. Então, se alguém te convencer, pode ser que você compre, né? Um bom vendedor sempre convence. Para adicionar aqui, eu acho que dá para o advogado fazer uma peneira nessas causas que a gente passou, por exemplo, pensando em momento de escritório. A gente até falou isso do episódio passado, né? Por exemplo, tô com dinheiro em caixa, tô para gastar e vou guardar dinheiro no banco. Ou seja, todos os leads aqui que eu fechar, apesar de ser um processo de êxito demorado, para mim tranquilo, tenho tempo para esperar, tenho dinheiro para esperar. Maravilha, vai dentro porque você sabe que vai dar boa. Cara, eu preciso fazer um dinheiro rápido. Você já sabe que causas volumosas, assim, 1 milhão de honorários, 50 mil de honorários, elas levam um tempo para acontecer, né? Tipo assim, não é da noite pro dia numa causinha simples que você vai fazer 50 conto. Mas aí você já tem consciência disso, cara. Por exemplo, lá da negativação indevida, às vezes você vai fazer o processo pela sucumbência. Mas, de novo, não é um valor alto, mas você ganha no volume e na velocidade, porque geralmente são causas de juizado especial, não tem audiência, não tem toda aquela treta judicial, é muito mais rápido de você resolver o problema. Então, em 6 meses o dinheiro está na conta. Então, às vezes é uma coisa que você pode apostar num primeiro momento para fazer caixa. Depois disso, como você viu, tem várias outras causas, o mercado é imenso, cara. Você pode fazer uma brincadeira bacana aí depois de tô com dinheiro em caixa, posso explorar outras coisas de êxito mais longo e por aí vai, né? E aí a gente entra um pouquinho dentro dessa estratégia aí para ajudar os escritórios a se posicionarem. Qual que é o momento do cara pra gente falar, olha, te recomendo isso aqui ou te recomendo aquilo ali. Legal. Então, para finalizar, conta um pouquinho qual que é o primeiro passo, né? O cara vai começar aqui, ou vai através de nós, ou a gente entrega informação aqui de fato, que a gente não esconde nada, vai fazer por conta. Quanto tempo leva para dar resultado? Aqui, por exemplo, como é que a gente atende esse cliente que, tá ouvindo e, que legal, cara, eu quero validar essa causa aqui, quero saber se tem volume aí, se vocês vendem esse produto jurídico, vocês estruturam para mim esse produto jurídico. Como é que é a nossa regra aqui? Boa. A primeira coisa, a gente pede, acho que pelo menos uns 2 dias, né, para a gente avaliar realmente, passar para o time de inovação para fazer essa análise preditiva já de volume de processos. A gente aqui do nosso lado comercial já consegue fazer as pesquisas de volume de pesquisas ali, para a gente cruzar isso e falar, cara, é uma causa boa ou é uma causa ruim, tá? Mas o que a pessoa precisa para começar, em termos de tempo, né? Cara, eu acho que menos do que 90 dias para qualquer coisa na vida, não valeria muito a pena você já tomar uma iniciativa como bom ou ruim, né? Porque vamos supor que em 30 dias você está fazendo academia, você já vê o teu bíceps, né, já saltando a veinha? Não vê. Então, às vezes, cara, você vai ter que levar um pouco mais de tempo para validar aquilo, né? Para ter uma amostragem legal e falar, putz, cara, legal, acertei na mosca aqui. Porque às vezes a vida dá essas estratégias aí na gente, né? Dá essas rasteiras onde a gente primeiro testa um negócio, não deu certo. Aí você já desiste. É a vida vendo se você realmente está ali pro jogo do longo prazo. Então eu diria que 90 dias é um prazo ideal para validar essa estratégia e conseguir já algum resultado dentro disso, tá? Claro, pode acontecer muito antes, é aquilo que a gente fala, tipo, posso fazer uma campanha, na semana seguinte já fechar um contrato, né? Teve clientes aqui que no dia seguinte da campanha ele já conseguiu fechar um contrato. Mas, de novo, isso não é regra, isso é exceção. Então, pensando na regra, 90 dias é um prazo ideal, tá? Bem legal. Temos que a gente já falou algumas vezes aqui, mas temos que gravar mais episódios falando sobre os 2 principais problemas, né? Que é o administrativo, um deles, que é essa parte da grana, né? Acontece muito, né? Do advogado que nos contrata aqui, ele fala, eu quero esse produto jurídico, e às vezes ele esqueceu, enfim, né? Não pensou, ou às vezes até pensou, falou assim, não, acho que vai dar boa, e vai só, segura na mão de Deus e vai, né? Que aquilo vai demorar 2 anos para sair o dinheiro.
Aí pode ser excelente. Tem um monte de cliente que acontece aqui. O cara entra, começa a fechar negócio. Aí passa uns 3, 4 meses, o cara fala, cara, vou ter que cancelar, pô, vocês são top. Ele vai lá no Google Avaliações, não à toa, a gente tem, né, milhares de avaliações extremamente positivas. Ele falou, adorei, mas eu não vou conseguir pagar vocês, não vou conseguir continuar pagando. Porque eu achei que eu ia conseguir cobrar na entrada. Né? Então a gente já tem um monte de aprendizado aqui. Então a gente vem tentando qualificar cada vez mais, dizendo, olha, me conta aqui primeiro, doutor, você tem quanto tempo de grana, né, sem gerar grana nisso aqui? Você precisa que você feche negócio, óbvio. Mas isso aqui vai demorar 2 anos para cair, né? Quanto tempo você tem para segurar aqui? Ah, eu tenho aqui 6 meses. Puta, daí nesses 6 meses, tem alguma coisa para entrar? Tem umas alvorazinhas aí que vão entrar de algumas causas? Tem. Se não entrar, o bicho pegou. Aí tudo bem, estamos dividindo o risco. Mas, se não for esse o caso, é importante que você tenha um produto de prateleira, uma causa, que você consiga cobrar na frente, né? Como o holding, por exemplo, que eu citei aqui. Puta, essa eu consigo cobrar 5 pila na entrada aqui, top. Então, tenta dar uma equilibrada nisso. Então, dá para fazer mais do que um produto jurídico? Posso fazer um produto de holding, né? Assim, dentro da esfera, vamos entender aqui, do civil, e outro que é de divórcio, que demora, ou do inventário, que demora uma cara para sair? Pode. O holding vai me trazer dinheiro em caixa e o inventário vai me jogar um potencial de grana lá na frente. Então, o ideal é dar essa equilibrada, tá? Porque senão, se você não tem recurso, você não consegue sustentar. Mas tem muitos escritórios que nos contratam e que sabem, o cara está capitalizado, fica 2, 3 anos para ver o negócio aqui todo mês fechando, na hora que começa a vir de maneira recorrente, né? E aí faz a boa. A gente tem um monte de clientes aqui que focam nesse sentido. Certo, Vitão? Boa. Fechou. Recados finais aí, como é que o pessoal nos encontra, feedbacks? Boa. Bom, vocês encontram a gente lá no Instagram, né? TreeMind Marketing Jurídico. Vocês encontram a gente no nosso site também, treemind.com.br. Estamos de página nova, estamos bastante novidade dentro do site de cases. Se vocês quiserem dar uma olhada nos clientes que a gente tem resultado, como esses que a gente contou aqui, cara, tem bastante coisa legal lá. E, claro, né? Se você ficou depois quer dar alguma sugestão, né? Comenta aí acho que no Spotify não dá para comentar. Manda no nosso e-mail, então, victor@treemind e guilherme@treemind.com.br. Muito bom. Então, para você que nos acompanha, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você seguir, compartilha com outros advogados. Se for interessante, não manda só por e-mail, vai lá no Instagram, comenta, xinga a gente também, vê se a gente falou alguma besteira, porque a gente está, né, sempre sujeito a erros. Entre em contato, tá? A gente não gosta muito dessa venda, não somos chatos na venda, então a gente gosta de prestar uma consultoria mesmo. Guilherme, não tenho grana para contratar vocês, ou estou começando, mas eu adorei o que vocês falaram, eu queria pegar um feedback de vocês. Top, entre em contato, não tem problema. Estamos aqui só para atender o advogado que tem, né? A gente vai tentar te ajudar agora nesse primeiro momento, para que no momento que você tiver recurso, você possa nos contratar. Então a gente gosta dessa troca, desse jogo, por isso que, obviamente, a gente despende do nosso tempo aqui para entregar informação valiosa para você que nos acompanha. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Não esquece, clique em curtir se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, é sempre um prazer interagir com vocês. E claro, se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreve que ajuda demais a gente também. Eu vou nessa, até o próximo vídeo.